Olá, meu nome é Juniele Rabelo, eu sou professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense e recebi esse convite muito especial do Ditadura em Prosa para conversar um pouco com vocês sobre a história das polícias militares, desse aparelho repressor do Estado que reverbera durante a ditadura militar brasileira, no pós-1964, e que hoje traz uma discussão fundamental sobre desmilitarização. E penso que o Ditadura em Prosa me convidou justamente porque tenho estudos, tanto no mestrado quanto no doutorado, e a publicação efetivamente desse livro, Tropas em Protesto, que é um estudo sobre a ação reivindicativa de policiais nos anos 90, um trabalho com histórias de vida e com análise política deste contexto. Mas voltando um pouco para essa história da ditadura, é necessário trazer o debate contemporâneo. Então começo efetivamente pensando os tempos, né? Este tempo de incerteza que vivemos hoje. Vivemos então o avanço autoritário perceptível mundialmente e que no Brasil tem supervalorizado o militarismo. Como exemplo desse cenário, chegamos ao ponto de ver autoridades defendendo a ditadura civil-militar iniciada em 64, minimizando, negando e até reivindicando a violência daquele processo ditatorial. Ou, ao mesmo tempo, o obscurantismo, na crescente reivindicação para que escolas públicas sejam administradas hoje aos moldes das escolas militares. A crista dessa onda, que parece longe de se dissipar, culminou na eleição de um presidente cujo histórico político registra quase 3 décadas de atuação legislativa em defesa de interesses tanto do Exército como das polícias. Nesse processo, como é sabido, a proximidade da família presidencial com milicianos foi ali cimentada. Por outro lado, temos um esfriamento do debate pela desmilitarização, que é um debate urgente, e, obviamente, continua com toda a pertinência, mesmo porque, em contraponto ao avanço conservador, se intensificaram o aumento de denúncias constantes de violações de direitos humanos e de perseguições a categorias sociais minorizadas, bem como de episódios de ultraviolência com repercussão nacional. O caso Amarildo, o assassinato político da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ou a execução de 2 pessoas por militares do Exército que dispararam mais de 80 tiros de fuzil em plena via pública. Ou seja, não podemos esquecer. Nesses tempos de incertezas e de intolerância, o medo explicita tensões históricas, o discurso institucional militarista, os problemas da segurança pública e as questões trabalhistas dos servidores públicos, policiais militares. Discussões sobre uma possível desmilitarização sempre amedrontam os integrantes da cúpula policial militar. Mas a gente sabe que o debate foi catalisado pelas importantes manifestações de 2013, quando foi apresentada inclusive a PEC 51, que infelizmente foi arquivada em 2018, que propunha a desmilitarização a partir da decisão de cada estado, observando as demandas regionais, as reivindicações acerca da violência policial em cada contexto. As polícias militares, e aí chegando efetivamente ao convite que foi feito para pensar essas polícias na ditadura militar, as polícias militares são consideradas forças auxiliares do Exército em um sistema organizacional que é corporativo militarista, a partir dos mesmos preceitos estruturais das Forças Armadas. As PMs, elas foram se burocratizando a partir de 64 para atuarem como forças militares repressivas, visando ao controle e à repressão dos movimentos sociais. A ação repressora das polícias militares, a partir do golpe de 1964, se fundamenta nos princípios da doutrina de segurança nacional. A alta militarização subordinou as polícias militares, em 69, à Inspetoria Geral, órgão do Estado-Maior do Exército. Ou seja, essa Inspetoria Geral tem o controle e a coordenação das polícias militares. Criou ali uma doutrina estruturada para a organização dessas polícias em todo o território nacional, padronizando condutas, equipamentos, armamentos, a legislação básica, regulamentos e manuais técnicos.
A militarização das PMs serviu à ditadura civil-militar, pois além de intervirem especificamente na luta armada dos anos 60 e 70, as polícias locais exerceram um papel de força de contenção das manifestações sociais da cidade e do campo. Ou seja, passeatas, greves, comícios, protestos e ocupações de terra eram reprimidos por meio das tropas de choque. E ainda são. Existe uma atualidade real neste processo de militarização e, por isso, o debate urgente da desmilitarização. No período pós-1985, as polícias militares passaram a enfrentar o crime convencional, utilizando ali as mesmas práticas e equipamentos da ditadura militar. O policiamento militar seguiu qualificando o crime a partir de conceitos advindos lá da ideologia da segurança nacional. Ou seja, a função militar das polícias se aplicou à manutenção de uma suposta ordem social, enquanto a função policial visava manter a ordem urbana. Assim, esses policiais militares acabaram se dividindo entre a continuidade lá do respeito à ordem e o inconformismo do trabalhador. Os diversos processos de transição na história do Brasil não foram capazes de produzir saídas para o problema da militarização. O fim da polícia militar não pode corresponder a uma refundação da própria ideia de polícia e suas práticas. A proposta do ciclo completo de uma nova polícia ostensiva e judiciária não altera o equivocado modelo de serviço precário que as corporações policiais prestam à população. Existe uma obsessão policial e militarista, não é? Além disso, não há como negligenciar a diversidade dos estados brasileiros e a sua pluralidade, ou seja, cada município precisa de atenção às suas próprias demandas por segurança pública. Então, acredito na importância do debate público sobre desmilitarização. O caráter militar da polícia exprime a existência de uma força auxiliar do Exército para a segurança interna. Ou seja, temos ali a relação amigo versus inimigo, que é obviamente equivocada para o trato dos cidadãos. Eu não posso pensar o cidadão como inimigo. A polícia não pode atuar pensando uma relação amigo versus inimigo. Ou seja, ao impor rigidez e violência no espaço público, a cultura policial militarizante é desnecessária e excessiva. O treinamento militar consiste em uma série de rituais de violência física e simbólica com o intuito de disciplinar ali os recrutas a obedecerem sem questionamentos a seus superiores hierárquicos. Não raro, policiais submetidos a rituais dessa natureza acabam transferindo essa carga de violência para ações de proteção e segurança da população. Ou seja, a relação das polícias com o regime democrático é ambígua. Proteger os cidadãos e garantir os seus direitos ou representar o braço armado das forças sociais hegemônicas, é isso a defesa da manutenção do poder e da polícia? Se os protestos de policiais evidenciam, os protestos de policiais nos anos 90 e que continuam às vezes nas greves, evidenciam os problemas do militarismo, de fato, constata-se que a agenda da desmilitarização já não mobiliza as corporações policiais militares hoje, com o avanço aí do bolsonarismo. Vivemos a barbárie e o obscurantismo autoritário. A desmilitarização é mais do que nunca uma provocação necessária.